Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou falar sobre o filme clássico de espionagem Octopussy, uma das aventuras mais conhecidas da franquia James Bond. Esse filme traz o agente secreto 007 em uma missão internacional cheia de mistério, ação e situações bem intensas, que vão desde o roubo de joias valiosas até uma ameaça nuclear capaz de causar um grande conflito mundial. Estrelado por Roger Moore, o longa faz parte da fase mais leve e carismática do personagem, onde o humor e a elegância caminham junto com a ação. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma simples e direta como é a história do filme, quais são os pontos mais importantes, como os personagens se destacam e o que torna essa produção tão comentada até hoje. Também vou compartilhar a minha opinião sobre o ritmo, a atuação e o estilo dessa aventura de espionagem, que mistura cenários exóticos, suspense e muita criatividade. Se você gosta de filmes de ação, espionagem ou é fã do universo James Bond, fica comigo até o final, porque esse review vai te ajudar a entender se esse filme realmente vale o seu tempo ou não. Então já deixa o like, se inscreve no canal Ali Explica e vamos direto pro vídeo. Octopussy é um filme de espionagem britânico de 1983 da franquia James Bond, estrelado por Roger Moore no papel do agente secreto 007. Dirigido por John Glenn, o longa combina elementos clássicos da série, espionagem internacional, ação, humor leve e cenários exóticos, com uma trama que envolve terrorismo, contrabando, engano político e uma complexa rede de crimes internacionais. O filme faz parte da fase mais leve da era Roger Moore, equilibrando suspense com momentos de ironia e aventura quase fantasiosa. A história começa com James Bond investigando a morte de outro agente britânico conhecido como 009, encontrado assassinado na Alemanha Oriental em circunstâncias suspeitas. Antes de morrer, 009 conseguiu recuperar um objeto valioso, um ovo Fabergé falso, que inicialmente parece ser uma peça de colecionador sem grande importância. No entanto, o Serviço Secreto Britânico rapidamente percebe que o objeto está ligado a uma operação internacional de contrabando de joias e obras de arte. Essa pista leva Bond a uma investigação que atravessa vários países e envolve diferentes camadas de intriga diplomática. Bond é então enviado para rastrear o caminho do ovo Fabergé até um leilão de alto padrão em Londres. Nesse ambiente sofisticado, ele observa o comportamento de compradores ricos e suspeitos, incluindo o misterioso príncipe Kamal Khan, um exilado afegão com conexões duvidosas. Khan é apresentado como um homem elegante, porém perigoso, que atua como intermediário em operações ilegais. Durante o leilão, Bond percebe que o ovo falso está conectado a uma peça idêntica, e sua duplicidade sugere a existência de um esquema de falsificação e substituição de artefatos valiosos. A investigação leva Bond a uma pista crucial que o direciona até a Índia. Lá, ele encontra o primeiro grande eixo da narrativa internacional do filme. O ambiente indiano é apresentado de forma vibrante, com palácios, mercados e paisagens que reforçam o tom exótico da missão. Bond começa a seguir Kamal Khan e descobre que ele está envolvido com uma mulher enigmática conhecida como Octopussy, líder de uma organização feminina exclusiva que vive em uma ilha-palácio. Octopussy é uma personagem central da trama, uma mulher poderosa, independente e com um passado complexo ligado a atividades ilegais e à elite internacional. Octopussy lidera um grupo de mulheres altamente treinadas, que vivem isoladas e operam sob suas próprias regras. À primeira vista, sua organização parece apenas um enclave misterioso, mas logo se revela que ela está envolvida, ainda que involuntariamente, em um esquema muito maior de tráfico e terrorismo. Bond descobre que Kamal Khan está usando a organização de Octopussy como fachada para transportar objetos ilícitos, e, mais perigosamente, para executar um plano militar disfarçado de operação de contrabando. Durante sua estadia na Índia, Bond é perseguido por capangas de Kamal Khan e enfrenta diversas tentativas de assassinato, incluindo emboscadas em mercados e perseguições em veículos pelas ruas movimentadas. Ele recebe ajuda de aliados locais, incluindo o personagem Vijay,
um agente indiano que fornece suporte tecnológico e informações. Vijay ajuda Bond a decifrar parte da operação criminosa, especialmente o uso de circo itinerante como disfarce para o transporte de cargas ilegais. A trama se aprofunda quando Bond descobre que o esquema de contrabando não envolve apenas joias, mas também material nuclear. Kamal Khan está trabalhando com um general soviético renegado, Orlov, que planeja provocar um incidente internacional para justificar uma invasão militar da Europa Ocidental. O plano envolve substituir objetos valiosos por dispositivos nucleares escondidos dentro de cargas aparentemente inofensivas. Esses dispositivos seriam detonados em uma base militar americana na Alemanha Ocidental, criando um falso acidente que levaria a uma escalada militar global. A organização de Octopussy, sem saber da verdadeira natureza da operação, acaba sendo usada como ferramenta nesse plano. Ela acredita que está apenas participando de uma rede de contrabando de artefatos de luxo, mas na realidade está transportando armas nucleares disfarçadas. Quando Bond descobre essa verdade, ele percebe que precisa não apenas impedir Kamal Khan, mas também alertar Octopussy sobre a manipulação da qual ela está sendo vítima. Octopussy, ao longo da narrativa, é retratada como uma personagem complexa, que inicialmente desconfia de Bond, mas aos poucos começa a reconhecer que foi enganada. Seu passado é revelado em fragmentos. Ela já teve ligações com atividades criminosas e com o próprio mundo do contrabando internacional, mas construiu sua própria rede independente, baseada em lealdade e disciplina feminina. Sua relação com Bond mistura tensão, respeito e atração, refletindo o típico padrão da franquia James Bond. Enquanto isso, o general Orlov avança com seu plano militar extremo. Ele acredita que a União Soviética deveria expandir seu controle sobre a Europa Ocidental e vê a detonação nuclear encoberta como uma oportunidade estratégica. Orlov ignora completamente as consequências humanas do ataque, focando apenas em sua visão ideológica de poder. Kamal Khan, por outro lado, está mais interessado em lucro e prestígio, o que cria uma aliança instável entre os dois vilões. Bond segue o circo itinerante ligado à operação, percebendo que ele é o principal meio de transporte das cargas nucleares. O circo funciona como uma cobertura perfeita, já que se desloca constantemente entre cidades e países sem levantar suspeitas. Dentro desse ambiente, Bond encontra pistas importantes e descobre o cronograma do plano terrorista. Ele então tenta alertar as autoridades, mas enfrenta resistência devido à complexidade política da situação. O ponto de virada ocorre quando Bond finalmente consegue se infiltrar no círculo interno de Kamal Khan e confrontar diretamente o esquema de contrabando. Ao mesmo tempo, Orlov avança com seu próprio plano paralelo na Alemanha, sem o controle total de Kamal Khan. Isso cria uma corrida contra o tempo, onde Bond precisa impedir que a bomba nuclear chegue ao seu destino final. Octopussy, ao descobrir a verdade, muda de posição e decide ajudar Bond. Ela rompe com Kamal Khan e usa seus recursos e sua organização para impedir a conclusão do plano. Essa aliança entre Bond e Octopussy se torna essencial para o desfecho da história, combinando inteligência, recursos e ação direta. Eles trabalham juntos para interceptar o circo antes que ele atravesse a fronteira e alcance a base militar. Enquanto isso, Kamal Khan tenta fugir com parte dos lucros do esquema, mas acaba sendo confrontado por Bond em uma sequência de ação intensa. O confronto final entre os dois ocorre em um ambiente caótico, com elementos do circo sendo usados como cenário de luta e perseguição. Bond consegue neutralizar Kamal Khan, encerrando sua participação no plano criminoso. O clímax maior acontece na Alemanha Ocidental, onde o general Orlov tenta pessoalmente garantir que a bomba nuclear seja detonada dentro da base militar. Bond corre contra o tempo para desarmar a situação, enfrentando obstáculos físicos e inimigos armados. Em uma sequência decisiva, Orlov é morto ao tentar executar sua fuga, e Bond consegue impedir que a carga nuclear seja ativada dentro da base. A operação terrorista é finalmente frustrada, evitando uma crise internacional de grandes proporções.
A relação entre Bond e Octopussy é deixada em aberto no final, sugerindo uma conexão emocional e estratégica que vai além da missão. Octopussy retoma o controle de sua organização, agora consciente dos perigos do mundo em que estava envolvida, enquanto Bond retorna ao serviço secreto britânico após completar sua missão. O filme termina reforçando os temas centrais da franquia: espionagem global, jogos de poder entre superpotências, engano e lealdades ambíguas. Octopussy é lembrado como um dos filmes mais complexos da era Roger Moore, combinando ação, intriga internacional e personagens femininas fortes dentro do universo de James Bond. O filme Octopussy conta com um elenco extenso e internacional que desempenha papéis importantes na construção da trama de espionagem, ação e intriga política. O protagonista absoluto é interpretado por Roger Moore, que dá vida ao agente secreto James Bond com seu estilo característico, elegante, irônico, carismático e menos brutal do que outras versões do personagem. A atuação de Moore neste filme é marcada por equilíbrio entre humor sutil e competência física, mantendo o tom leve da sua era como 007, mas também demonstrando inteligência estratégica nas cenas de investigação e combate. Roger Moore interpreta James Bond como um agente experiente do MI6, que utiliza disfarces, tecnologia e raciocínio rápido para resolver uma complexa trama internacional envolvendo contrabando de joias e ameaças nucleares. No filme, sua performance destaca-se principalmente pela forma como ele transita entre diferentes ambientes, desde leilões sofisticados em Londres até mercados caóticos na Índia e bases militares na Alemanha. Moore também entrega cenas de ação que incluem perseguições, lutas e infiltrações, sempre com o estilo refinado que caracteriza sua versão do personagem. Ao lado de Bond, uma das figuras mais importantes do filme é Kamal Khan, interpretado por Louis Jourdan. Kamal Khan é o principal antagonista humano e atua como um príncipe exilado afegão que se envolve em atividades criminosas internacionais. Jourdan constrói o personagem com elegância fria e uma aparência aristocrática, que esconde sua natureza corrupta e ambiciosa. Sua atuação é marcada por um tom sofisticado, mas ameaçador, tornando Kamal Khan um vilão que prefere manipulação e estratégia, em vez de violência direta. Ele é responsável por coordenar grande parte da operação de contrabando e por colaborar com forças militares renegadas. Outro papel central é o de Octopussy, interpretada por Maud Adams, que já havia aparecido anteriormente na franquia Bond. Octopussy é uma personagem complexa, líder de uma organização feminina independente que vive em uma ilha-palácio. Maud Adams traz à personagem uma mistura de autoridade, sensualidade e vulnerabilidade emocional. Sua atuação mostra a Octopussy como uma mulher poderosa, mas também como alguém que foi enganada e manipulada por forças externas. Ao longo do filme, ela passa de uma figura misteriosa ligada ao crime para uma aliada essencial de Bond na luta contra uma conspiração nuclear. Maud Adams tem grande importância no desenvolvimento emocional da história, pois sua personagem não é apenas uma Bond Girl tradicional, mas uma líder com influência própria e autonomia narrativa. Sua relação com James Bond é construída com tensão, respeito mútuo e colaboração, especialmente quando ela descobre a verdadeira natureza do plano terrorista que estava sendo executado sob sua organização. O general Orlov, interpretado por Steven Berkoff, é o principal vilão ideológico do filme. Orlov é um oficial soviético radical que acredita que a União Soviética deve expandir seu domínio sobre a Europa Ocidental. Berkoff interpreta o personagem com intensidade exagerada, quase teatral, reforçando sua natureza fanática e perigosa. Orlov não está interessado em dinheiro, mas sim em poder militar e expansão ideológica, o que o torna ainda mais perigoso. Ele é responsável por planejar o ataque nuclear disfarçado, que pode desencadear uma crise internacional. A atuação de Steven Berkoff é marcada por expressões fortes, comportamento agressivo e uma presença dominante em cena. Ele contrasta diretamente com Kamal Khan, já que ambos têm objetivos diferentes dentro da mesma operação criminosa. Enquanto Kamal Khan busca lucro e influência,
Orlov quer provocar uma guerra global. Essa dualidade entre os vilões é uma das forças narrativas do filme. O personagem Vijay, interpretado por Vijay Amritraj, desempenha o papel de aliado de Bond na Índia. Vijay é um agente do serviço secreto indiano que ajuda James Bond com informações e suporte técnico. A atuação de Amritraj traz leveza e simpatia ao filme, além de fornecer momentos de humor e companheirismo. Vijay também participa de cenas de ação, incluindo perseguições e tentativas de assassinato, nas quais demonstra coragem e habilidade. Vijay é importante porque representa a colaboração internacional entre agências de inteligência, algo essencial na narrativa do filme. Ele também ajuda a mostrar o ambiente indiano de forma mais autêntica, conectando Bond à cultura local e facilitando sua investigação. Outro personagem relevante é Magda, interpretada por Christina Wayborn. Magda é uma agente de Kamal Khan e uma das figuras mais perigosas e sedutoras do filme. Sua atuação é marcada por elegância física e inteligência estratégica. Magda participa de diversas cenas de infiltração e engano, utilizando disfarces e manipulação para ajudar Kamal Khan em suas operações. Christina Wayborn também realiza cenas de ação e contribui para o estilo visual sofisticado do filme. Magda é uma personagem secundária, mas essencial para o desenvolvimento da trama, pois ela atua como ponte entre o mundo de Kamal Khan e as operações de Octopussy. O personagem Gobinda, interpretado por Kabir Bedi, é o principal capanga de Kamal Khan. Gobinda é fisicamente imponente, silencioso e extremamente leal ao seu mestre. Kabir Bedi interpreta o personagem com uma presença ameaçadora constante, mesmo sem muitas falas. Gobinda é responsável por tarefas de segurança, perseguição e intimidação, sendo um dos antagonistas físicos mais perigosos do filme. Sua atuação contribui para várias cenas de ação intensas, incluindo perseguições e confrontos diretos com James Bond. Gobinda representa a força bruta dentro da organização criminosa, contrastando com a inteligência manipuladora de Kamal Khan. Outro personagem importante é o agente Q, interpretado por Desmond Llewellyn. Q é responsável por fornecer a Bond dispositivos tecnológicos e equipamentos especiais usados em suas missões. No filme, sua atuação mantém o tom humorístico tradicional da franquia, especialmente nas cenas em que explica os gadgets de forma detalhada e irônica. Q fornece a Bond ferramentas essenciais para rastreamento, espionagem e combate. Desmond Llewellyn traz ao personagem uma combinação de seriedade técnica e humor leve, sendo uma figura constante de apoio para Bond. Sua presença reforça a ideia de que o sucesso da missão depende tanto da tecnologia quanto da inteligência do agente. O personagem M, interpretado por Robert Brown, representa o chefe do MI e a autoridade máxima de Bond. Sua atuação é mais contida e institucional, servindo como voz de comando e decisão estratégica. M é responsável por enviar Bond às missões e avaliar os riscos políticos da operação. Miss Moneypenny, interpretada por Lois Maxwell, também aparece no filme, desempenhando seu papel clássico de secretária do MI6 com uma relação de flerte sutil e não resolvida com James Bond. Sua atuação mantém o tom leve e tradicional da franquia, oferecendo momentos de interação pessoal que contrastam com a seriedade da missão. Outro personagem secundário relevante é o 009, cuja morte no início do filme desencadeia toda a investigação de Bond. Embora tenha pouco tempo de tela, sua presença é essencial para estabelecer o mistério inicial envolvendo o ovo Fabergé falso. O elenco de apoio inclui ainda diversos personagens do circo itinerante, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da trama. Esses personagens ajudam a construir o disfarce usado para transportar materiais perigosos sem levantar suspeitas. A atuação coletiva desse grupo contribui para o ambiente exótico e visualmente rico do filme. O conjunto de atuações em Octopussy funciona de forma integrada para criar uma narrativa global de espionagem. Cada ator contribui para uma parte específica da história. Roger Moore sustenta o núcleo heróico e investigativo. Louis Jourdan e Steven Berkoff representam os dois tipos de ameaça vilanesca.
Maud Adams adiciona profundidade emocional e ambiguidade moral, e os personagens secundários reforçam o universo internacional da espionagem. Octopussy é um filme que representa bem a fase clássica da franquia James Bond nos anos 1980, com foco em espionagem internacional, ação exagerada, cenários exóticos e um tom que mistura suspense com humor leve. Estrelado por Roger Moore, o filme mantém um estilo característico da era Moore, elegante, irônico e menos violento do que outras versões do personagem. A pergunta sobre se ele vale a pena assistir depende muito do tipo de experiência que o espectador procura, porque este não é um filme de espionagem realista ou sombrio, mas sim uma aventura clássica, cheia de elementos quase fantásticos. Do ponto de vista da história, o filme apresenta uma trama relativamente complexa, envolvendo contrabando internacional, falsificação de artefatos valiosos e um plano secreto de ameaça nuclear disfarçado. A narrativa começa com a investigação da morte de um agente britânico e rapidamente se expande para vários países, incluindo Reino Unido, Índia e Alemanha Ocidental. Esse tipo de estrutura global é uma marca forte da franquia James Bond e funciona bem aqui, pois mantém o ritmo variado e permite diferentes tipos de cenas: investigação, ação, infiltração e perseguições. A trama de espionagem é interessante porque mistura dois níveis de conflito. De um lado, há o crime organizado liderado por Kamal Khan, um vilão sofisticado que busca lucro através de contrabando. De outro, há uma ameaça muito mais perigosa, conduzida pelo general Orlov, que quer provocar uma crise nuclear internacional. Essa combinação cria uma sensação de crescente perigo, começando como uma investigação de artefatos falsificados e evoluindo para uma ameaça global de destruição em massa. Essa progressão é um dos pontos fortes do filme, pois mantém o espectador envolvido. A atuação de Roger Moore como James Bond é um dos principais fatores que definem a experiência do filme. Ele interpreta Bond com charme, humor e autoconfiança, sem se levar excessivamente a sério. Isso torna o filme mais leve e divertido, especialmente para quem gosta de um 007 mais carismático e menos brutal. No entanto, esse mesmo estilo pode não agradar quem prefere versões mais modernas e realistas do personagem, como as interpretações mais sombrias da franquia. Moore não tenta parecer um espião realista. Ele interpreta Bond como uma figura quase invencível, que sempre encontra uma saída elegante para situações perigosas. Isso inclui fugir de perseguições impossíveis, sobreviver a armadilhas e derrotar inimigos muito mais jovens ou fisicamente fortes. Essa abordagem é parte do estilo da época e deve ser entendida como entretenimento leve, não como realismo. O vilão Kamal Khan, interpretado por Louis Jourdan, é um antagonista sofisticado e elegante. Ele não é um vilão explosivo ou emocional, mas sim calculista e frio. Sua presença adiciona uma camada de refinamento ao filme, embora alguns espectadores possam achar que ele não é tão ameaçador quanto outros vilões da franquia. Já o general Orlov, interpretado por Steven Berkoff, traz um contraste forte, sendo muito mais agressivo e ideológico, com uma atuação intensa e quase teatral. Essa dupla de vilões funciona bem porque representa dois tipos diferentes de ameaça: o crime financeiro e o extremismo militar. Um dos aspectos mais interessantes do filme é a personagem Octopussy, interpretada por Maud Adams. Ela não é apenas uma figura romântica ou secundária, mas uma líder com sua própria organização. Isso a torna uma das personagens femininas mais fortes da era clássica de Bond. Octopussy comanda um grupo de mulheres treinadas e vive em um ambiente isolado e luxuoso, o que adiciona mistério e exotismo à narrativa. Sua relação com Bond é baseada em confiança, atração e colaboração, mas também em conflito inicial, já que ela é enganada pelos vilões. A presença de Octopussy é um dos elementos que mais divide opiniões sobre o filme. Para alguns, ela é uma personagem fascinante e diferente do padrão das Bond Girls tradicionais. Para outros, o nome e certos elementos da trama podem parecer exagerados ou datados.
Ainda assim, sua importância narrativa é inegável, pois ela é fundamental para o desfecho da história. Do ponto de vista visual, o filme é bastante marcante. As cenas na Índia são especialmente ricas em cor, movimento e energia. Mercados, palácios e paisagens exóticas criam uma atmosfera vibrante que reforça o tom de aventura. O uso de um circo itinerante como parte da trama também é uma escolha criativa, trazendo cenas únicas e visualmente interessantes, embora às vezes um pouco fantasiosas demais. As sequências de ação seguem o estilo típico da franquia na época: perseguições de carro, lutas corpo a corpo, infiltrações disfarçadas e situações quase impossíveis que Bond resolve com improvisação e sorte. Há também momentos mais exagerados, como fugas acrobáticas e confrontos em ambientes perigosos, que podem parecer pouco realistas para o público moderno, mas fazem parte da identidade do filme. Um ponto positivo importante é o ritmo. Apesar de sua duração relativamente longa, o filme mantém variedade de cenários e situações, evitando monotonia. A alternância entre investigação, humor, ação e suspense ajuda a manter o interesse do espectador. No entanto, há momentos em que a narrativa pode parecer um pouco confusa, especialmente devido à quantidade de personagens e subtramas. O humor é outro elemento central. Roger Moore traz várias piadas sutis e situações irônicas que aliviam a tensão da história. Esse estilo pode ser muito agradável para quem gosta de filmes mais leves, mas pode parecer deslocado em cenas de grande perigo, especialmente quando comparado a filmes de espionagem mais sérios. Em termos de vilania e tensão, o filme funciona bem, mas não chega a ser o mais intenso da franquia. A ameaça nuclear é significativa, mas o tom geral do filme reduz parte da gravidade da situação. Isso cria um equilíbrio entre perigo e entretenimento, mas também limita o impacto emocional de algumas cenas. A trilha sonora e o estilo visual contribuem bastante para a identidade do filme. A música é típica da franquia James Bond, com temas marcantes e variações exóticas que combinam com os cenários internacionais. Isso reforça a sensação de aventura global e espionagem clássica. Agora, a questão principal. Este filme vale a pena assistir? A resposta depende do tipo de espectador. Se você gosta de filmes de espionagem modernos, realistas e sombrios, com ritmo rápido e narrativa direta, talvez este filme pareça datado ou exagerado. O estilo de atuação, os efeitos práticos e o tom leve podem não corresponder às expectativas de um público acostumado com filmes contemporâneos mais sérios. Por outro lado, se você aprecia cinema clássico de aventura, especialmente da franquia James Bond, este filme é uma escolha muito interessante. Ele representa bem a era Roger Moore, com sua mistura de glamour, humor, ação e cenários internacionais. É um filme que não tenta ser realista, mas sim divertido e envolvente dentro do seu próprio estilo. Outro ponto importante é que o filme tem valor histórico dentro da franquia. Ele mostra como a série evoluiu ao longo das décadas e como diferentes atores interpretaram o personagem James Bond de formas distintas. Roger Moore, em particular, oferece uma versão mais leve e charmosa do espião, o que contrasta bastante com versões mais recentes. Em resumo, Octopussy é um filme que vale a pena assistir se você estiver aberto a uma experiência de espionagem clássica, com humor, ação exagerada e estética dos anos 80. Ele não é perfeito e pode parecer ultrapassado em alguns aspectos, mas continua sendo uma obra divertida, bem produzida e importante dentro da franquia James Bond. O filme Octopussy pertence a uma era do cinema em que os efeitos visuais estavam em transição entre técnicas totalmente práticas e o início de tecnologias mais avançadas de composição ótica. Diferente dos filmes modernos, que dependem fortemente de CGI digital, este longa da franquia James Bond utiliza principalmente efeitos práticos, miniaturas, dublês e truques de câmera para criar suas cenas de ação e espionagem. Isso dá ao filme uma identidade visual muito característica dos anos 1980, com um realismo físico em algumas cenas e um certo exagero estilizado em outras.
O conceito de CGI, como conhecemos hoje, praticamente não existia em produções comerciais dessa época. Por isso, o filme dependeu de métodos tradicionais de efeitos visuais, como maquetes em escala reduzida, chroma key, fundo verde primitivo, projeções traseiras e efeitos ópticos feitos em pós-produção. Esses recursos eram usados para simular explosões, quedas, perseguições e ambientes perigosos, sem colocar atores em risco real. O resultado é uma estética que hoje pode parecer analógica, mas que na época era considerada altamente sofisticada. Um dos elementos mais importantes dos efeitos visuais do filme está nas cenas de ação envolvendo veículos. As perseguições de carro, avião e outros meios de transporte foram realizadas com grande uso de dublês e coordenação prática. Em muitas dessas sequências, os efeitos visuais eram usados apenas para ampliar a escala da cena, como adicionar explosões ou combinar diferentes tomadas em uma única sequência contínua. O uso de cortes rápidos e montagem também ajudava a criar a sensação de velocidade e perigo. As cenas envolvendo o circo itinerante são um dos destaques técnicos do filme. O circo funciona como um elemento narrativo, mas também como um grande desafio de produção visual. Animais, acrobatas, equipamentos de circo e truques físicos foram usados para criar sequências complexas de perseguição e infiltração. Em vez de CGI, tudo foi construído com coreografia real, o que exigiu grande coordenação entre atores, dublês e equipe técnica. Esse tipo de cena mostra como o cinema da época dependia fortemente de planejamento físico em vez de simulação digital. Outro ponto importante são as explosões e cenas de destruição. Em Octopussy, muitas explosões foram feitas com miniaturas cuidadosamente construídas. Modelos em escala reduzida de prédios, veículos e estruturas foram usados para simular destruição em larga escala. Essas miniaturas eram então filmadas em câmera lenta para dar a impressão de tamanho real. Esse tipo de técnica era extremamente comum em filmes de ação e ficção científica da época e exigia grande precisão para parecer convincente na tela. As cenas envolvendo o trem e o transporte do circo também utilizaram uma combinação de filmagens em locação real e efeitos óticos. Em vez de criar digitalmente os movimentos, os cineastas filmaram veículos reais em movimento e depois ajustaram a composição para criar a ilusão de continuidade entre diferentes ambientes. Isso exigia um trabalho cuidadoso de edição e sincronização entre som, imagem e movimento. O uso de chroma key no filme é relativamente limitado, mas ainda presente em algumas cenas que exigem fundos exóticos ou situações impossíveis de filmar em locação. A tecnologia da época não era tão avançada quanto a atual, então as bordas dos elementos recortados às vezes são perceptíveis. Mesmo assim, esses efeitos eram considerados eficientes para criar ambientes internacionais sem precisar filmar em todos os países representados na história. As cenas aéreas também são um ponto interessante da produção. Sequências envolvendo aviões e acrobacias no ar foram feitas com o uso de aeronaves reais e câmeras montadas externamente. Em alguns casos, miniaturas também foram utilizadas para simular situações mais perigosas. A ausência de CGI digital significa que praticamente tudo o que aparece em cena foi fisicamente construído ou realmente executado, o que aumenta o impacto visual para o espectador. Outro aspecto técnico importante é a maquiagem e os efeitos de caracterização. Personagens como Gobinda e outros capangas utilizam figurinos e maquiagem para reforçar sua presença física. Em vez de efeitos digitais para alterar rostos ou corpos, tudo era feito com próteses simples, iluminação estratégica e direção de fotografia. Isso contribui para uma estética mais tátil, onde o espectador sente que tudo existe fisicamente no mundo do filme. A fotografia do filme também desempenha um papel importante na criação de efeitos visuais. O uso de iluminação natural em locações na Índia, por exemplo, ajuda a dar profundidade e realismo às cenas. Em ambientes internos, o controle de luz e sombra é usado para criar atmosfera de suspense e luxo.
Esse tipo de trabalho de câmera substitui muitas funções que hoje seriam feitas digitalmente em pós-produção. As cenas de combate corpo a corpo são outro exemplo da dependência de efeitos práticos. As lutas são coreografadas com precisão e os impactos são reforçados por edição e som, em vez de CGI. Dublês desempenham um papel essencial nessas sequências, permitindo que o filme mostre ações perigosas, sem comprometer a segurança dos atores principais. Isso inclui quedas, saltos e lutas em ambientes instáveis. O trabalho com miniaturas é especialmente importante no clímax do filme. Quando há necessidade de representar grandes explosões ou eventos destrutivos, modelos em escala são usados para simular estruturas militares e veículos. Essas miniaturas são construídas com grande atenção aos detalhes, para que, quando filmadas, pareçam reais. O uso de fumaça, fogo controlado e câmeras em alta velocidade ajuda a dar credibilidade às cenas. Comparando com o CGI moderno, os efeitos visuais de Octopussy podem parecer simples ou até datados, mas eles têm uma qualidade importante, a sensação de materialidade. O espectador consegue perceber que há objetos reais sendo destruídos, pessoas reais realizando acrobacias e ambientes físicos sendo explorados. Isso cria um tipo de imersão diferente, mais ligado ao real capturado do que ao real gerado por computador. Outro ponto interessante é como o filme usa truques de câmera para esconder limitações técnicas. Ângulos específicos, cortes rápidos e movimento constante da câmera ajudam a disfarçar a ausência de tecnologia digital. Muitas cenas de ação foram planejadas para evitar mostrar detalhes que seriam difíceis de construir ou filmar, o que demonstra a criatividade da equipe técnica. Os efeitos sonoros também complementam os efeitos visuais. Explosões, motores, impactos e quedas são intensificados para dar maior sensação de realismo. Em muitos casos, o som é tão importante quanto a imagem para convencer o público de que a cena é perigosa e intensa. Isso é especialmente importante em filmes dessa época, onde o impacto visual sozinho nem sempre era suficiente. No geral, os VFX e técnicas de produção de Octopussy representam uma fase clássica do cinema de ação, onde a criatividade técnica era mais importante do que a tecnologia digital. O filme mostra como era possível criar grandes espetáculos cinematográficos usando apenas engenharia prática, coordenação humana e soluções inteligentes de filmagem. O filme Octopussy teve um desempenho muito importante, tanto nas bilheterias quanto nas suas versões de mídia doméstica, tornando-se um dos títulos mais marcantes da franquia James Bond durante a década de 1980. Estrelado por Roger Moore, o longa foi lançado em um período em que o cinema de ação internacional estava em forte crescimento, com grande competição entre filmes de espionagem, aventura e blockbusters de verão. Isso fez com que o desempenho comercial do filme fosse observado com grande atenção pela indústria cinematográfica. Nas bilheteiras, o filme teve uma recepção extremamente positiva, especialmente no mercado internacional. Ele conseguiu atrair grandes públicos em diferentes regiões do mundo, graças à popularidade consolidada da franquia James Bond. A marca 007 já era, naquela época, uma das mais fortes do cinema global, o que garantiu uma base sólida de espectadores antes mesmo do lançamento. O apelo do personagem James Bond, interpretado por Roger Moore, também contribuiu para o sucesso, já que sua versão mais leve e carismática agradava a um público amplo. Um dos fatores mais importantes para o desempenho de Octopussy nas bilheteiras foi a estratégia de lançamento global. O filme foi distribuído em diversos países com grande campanha de marketing, destacando cenas de ação, cenários exóticos e o estilo elegante do protagonista. A promoção enfatizava o elemento de aventura internacional, com Bond viajando por diferentes regiões do mundo, o que aumentava o interesse do público em diferentes mercados. O desempenho nos Estados Unidos foi muito forte, com o filme se destacando entre as produções de ação do ano. A competição com outros filmes de espionagem e aventura não impediu que ele alcançasse grande público, principalmente devido ao reconhecimento da franquia James Bond.
O nome 007 já funcionava como uma garantia de entretenimento para muitos espectadores, o que ajudou a impulsionar as vendas de ingressos. Na Europa, especialmente no Reino Unido, o filme também teve excelente recepção. O público britânico tem uma ligação histórica com a franquia James Bond, já que o personagem faz parte da cultura popular do país. Isso garantiu uma bilheteria forte e contínua, com sessões lotadas em várias cidades. O desempenho internacional foi um dos principais responsáveis por consolidar o filme como um grande sucesso comercial. Outro fator que ajudou o sucesso de bilheteria foi o apelo visual do filme. As cenas gravadas em locais exóticos, como a Índia, criaram um forte interesse do público, que via o filme como uma experiência de viagem, além da ação e espionagem. Esse tipo de ambientação sempre foi uma marca da franquia James Bond e contribuiu para atrair espectadores que buscavam um entretenimento escapista e visualmente rico. Além disso, o filme se beneficiou de uma época em que o cinema de ação estava se expandindo rapidamente. Os anos 1980 foram marcados por grandes produções, com orçamentos elevados e foco em espetáculo visual. Octopussy se encaixava perfeitamente nesse contexto, oferecendo perseguições, explosões e cenas internacionais que agradavam ao público da época. No mercado de mídia doméstica, o filme também teve um desempenho significativo. Após sua exibição nos cinemas, ele foi lançado em diferentes formatos ao longo dos anos, começando com VHS, passando por DVD e, posteriormente, Blu-ray. Cada nova geração de mídia ajudou a manter o filme relevante e acessível para novos públicos, além de atender aos fãs da franquia que desejavam colecionar as aventuras de James Bond. Na era do VHS, o filme se tornou uma escolha popular para aluguel e compra em lojas de vídeo. Esse período foi extremamente importante para a indústria cinematográfica, pois muitos filmes continuavam a gerar receita significativa após o lançamento nos cinemas. O nome James Bond ajudava a garantir vendas consistentes, e o filme se beneficiou disso ao longo dos anos 1980 e 1990. Com o surgimento do DVD, o filme ganhou novas edições com melhor qualidade de imagem e som. Essa transição tecnológica permitiu que o público revisse o filme com mais clareza visual, valorizando detalhes de produção que antes não eram tão perceptíveis. As cenas de ação, figurinos e locações ganharam nova vida com a melhoria da resolução. As versões em DVD também costumavam incluir conteúdos extras, como entrevistas, bastidores e comentários de produção. Isso ajudou a aprofundar o interesse dos fãs pelo processo de criação do filme, mostrando como foram feitas as cenas de ação, os efeitos práticos e a construção das locações internacionais. Mais tarde, com o lançamento em Blu-ray, Octopussy passou por uma restauração visual ainda mais avançada. A qualidade de imagem foi significativamente aprimorada, com cores mais vivas, maior nitidez e som mais imersivo. Isso permitiu que novas gerações assistissem ao filme com uma experiência mais próxima da qualidade cinematográfica original. O mercado de mídia doméstica também contribuiu para manter o filme vivo na cultura popular. Mesmo décadas após seu lançamento, ele continua sendo assistido por fãs de James Bond e por pessoas interessadas em filmes de espionagem clássicos. A disponibilidade em plataformas digitais modernas também ajudou a ampliar seu alcance, permitindo que o filme fosse redescoberto por públicos mais jovens. Em termos de impacto financeiro geral, o filme é considerado um sucesso dentro da franquia James Bond. Seu desempenho nas bilheteiras internacionais, combinado com vendas contínuas em mídia doméstica ao longo dos anos, ajudou a consolidar sua posição como um dos filmes importantes da série. A franquia sempre dependeu de seu desempenho global, e este filme cumpriu esse papel de forma muito eficiente. Outro aspecto importante é que o sucesso comercial do filme ajudou a fortalecer a continuidade da franquia nos anos seguintes. O desempenho positivo garantiu que novos filmes de James Bond continuassem sendo produzidos com grandes orçamentos e distribuição global. Isso reforça a importância do filme não apenas como entretenimento, mas também como peça estratégica dentro da série. O marketing do filme também teve papel essencial no seu sucesso financeiro.
A campanha publicitária destacou o glamour, a ação e o mistério da história, além de enfatizar o retorno de Roger Moore como James Bond. Essa combinação de fatores ajudou a atrair tanto fãs antigos quanto novos espectadores. Em resumo, o desempenho de Octopussy nas bilheterias e no mercado de mídia doméstica foi extremamente forte e consistente. O filme conseguiu sucesso global, mantendo relevância por décadas através de diferentes formatos de mídia, e continua sendo uma parte importante da história comercial da franquia James Bond. O filme Octopussy é uma das produções mais discutidas da franquia James Bond, principalmente porque ele mistura elementos clássicos de espionagem com um tom leve, quase aventureiro, típico da era de Roger Moore. Como acontece com muitos filmes dessa fase, ele divide opiniões. Para alguns, é uma aventura divertida e cheia de estilo. Para outros, é um exemplo de excesso de fantasia e falta de realismo. Por isso, analisar seus pontos positivos e negativos ajuda a entender melhor o valor real dessa produção dentro do cinema de espionagem. Um dos principais pontos positivos do filme é o carisma do protagonista. Roger Moore entrega uma versão de James Bond extremamente elegante, confiante e bem-humorada. Ele não interpreta o personagem como alguém violento ou sombrio, mas como um agente sofisticado que resolve problemas com inteligência, improviso e charme. Esse estilo funciona muito bem para o tipo de história apresentada no filme, que não busca ser realista, mas sim envolvente e divertida. Outro ponto positivo é a variedade de locações internacionais. O filme se passa em vários países, incluindo Reino Unido, Índia e Alemanha Ocidental, o que dá uma sensação de escala global à narrativa. Essa característica é uma marca registrada da franquia James Bond, mas aqui ela é especialmente forte. Os cenários exóticos, como mercados indianos, palácios e paisagens urbanas europeias, criam uma experiência visual rica e interessante, que ajuda a manter o público sempre envolvido. A construção da atmosfera de espionagem também é um ponto forte. O filme começa com uma investigação aparentemente simples sobre um ovo Fabergé falso e gradualmente evolui para uma conspiração nuclear internacional. Essa progressão dá profundidade à história e mantém o suspense crescente. Mesmo com um tom leve, o filme consegue transmitir a sensação de que há algo muito perigoso acontecendo por trás das operações de contrabando. A personagem Octopussy é outro destaque positivo. Interpretada por Maud Adams, ela não é apenas uma figura romântica, mas uma líder com sua própria organização. Isso a torna uma das personagens femininas mais interessantes da era clássica de Bond. Ela tem autoridade, independência e uma história pessoal que se conecta diretamente à trama principal. Sua presença adiciona complexidade emocional ao filme. As cenas de ação também são um ponto positivo importante. O filme oferece perseguições, lutas e sequências de infiltração que, embora não sejam realistas pelos padrões atuais, são bem coreografadas e visualmente divertidas. O uso de efeitos práticos, dublês e cenários reais dá às cenas uma sensação de fisicalidade que muitos filmes modernos, dependentes de CGI, às vezes não conseguem replicar. Outro ponto positivo é o humor. O filme mantém um tom leve e frequentemente usa situações irônicas ou diálogos espirituosos para aliviar a tensão. Esse estilo é característico da era Roger Moore e ajuda a tornar o filme acessível para um público amplo. Para quem gosta de entretenimento descontraído, isso é um grande atrativo. A trilha sonora e o estilo visual também contribuem positivamente. A música reforça o clima de aventura internacional, enquanto a fotografia destaca os diferentes ambientes de forma vibrante. Isso ajuda a criar uma identidade visual forte, típica dos filmes de James Bond da época. No entanto, o filme também possui vários pontos negativos que podem afetar a experiência de alguns espectadores. Um dos principais é o excesso de fantasia em certas cenas. Algumas sequências de ação exigem uma suspensão de descrença muito grande, com situações pouco realistas que podem parecer exageradas ou até involuntariamente cômicas para o público moderno. Outro ponto negativo é o tom inconsistente.
O filme alterna entre momentos de suspense sério e cenas de humor leve, o que pode quebrar a imersão em alguns momentos. Essa mistura nem sempre funciona perfeitamente, especialmente quando uma situação perigosa é tratada com leveza logo em seguida. O vilão Kamal Khan, interpretado por Louis Jourdan, também é frequentemente citado como um ponto fraco. Embora seja elegante e sofisticado, ele não transmite um nível alto de ameaça ou intensidade. Ele é mais calculista do que assustador, o que reduz o impacto dramático da história. Em comparação com outros vilões da franquia, ele pode parecer menos memorável. O General Orlov, embora mais intenso, também tem uma abordagem bastante exagerada, com uma atuação quase teatral. Isso pode funcionar para alguns espectadores, mas para outros pode parecer exagerado demais e pouco natural. Essa diferença de estilos entre os vilões às vezes causa um desequilíbrio na narrativa. Outro ponto negativo é a complexidade da trama em certos momentos. O filme envolve contrabando, falsificação de arte, circo itinerante, espionagem internacional e ameaça nuclear. Essa mistura de elementos pode deixar a história um pouco confusa, especialmente para quem está assistindo pela primeira vez. Há muitos personagens e subtramas, o que pode dificultar o acompanhamento da narrativa. Algumas cenas de ação também podem parecer datadas. Embora os efeitos práticos sejam impressionantes para a época, hoje eles podem parecer menos realistas ou até simples demais em comparação com produções modernas. Isso não significa que sejam ruins, mas sim que envelheceram de forma perceptível. O uso do circo como elemento central da trama também divide opiniões. Para alguns, é uma ideia criativa e visualmente interessante. Para outros, pode parecer um recurso exagerado ou pouco plausível dentro de uma história de espionagem nuclear. Essa escolha narrativa contribui para o tom mais fantasioso do filme. A caracterização de alguns personagens secundários também não é muito profunda. Muitos servem apenas como apoio funcional à trama, sem desenvolvimento significativo. Isso faz com que certas partes do filme dependam mais da ação do que da construção emocional. Outro ponto negativo é que o filme pode não agradar quem prefere versões mais modernas e realistas de James Bond. O estilo de Roger Moore é muito diferente das interpretações mais recentes, sendo mais leve e menos sério. Isso pode criar uma desconexão para espectadores acostumados com filmes de espionagem mais sombrios e intensos. Algumas transições de cena também podem parecer abruptas, especialmente quando o filme muda de localização ou de foco narrativo. Isso é resultado do ritmo acelerado da produção, mas pode afetar a fluidez da história em certos momentos. Apesar desses pontos negativos, é importante entender que o filme foi feito dentro de um contexto específico do cinema dos anos 1980. Ele não tenta ser realista ou pesado, mas sim uma grande aventura internacional cheia de estilo, humor e ação. Dentro dessa proposta, muitos dos seus elementos funcionam bem. No equilíbrio geral, Octopussy é um filme que se destaca mais pelos seus pontos positivos do que negativos, especialmente para quem aprecia o estilo clássico da franquia James Bond. Ele oferece entretenimento consistente, cenários interessantes e uma performance carismática de Roger Moore, mesmo que tenha limitações em termos de realismo e profundidade narrativa. O filme Octopussy é uma produção importante da franquia James Bond e tem como diretor John Glenn, um nome extremamente ligado ao universo 007, especialmente nos anos 1980. O roteiro foi desenvolvido por uma equipe de roteiristas da série, baseada em histórias e personagens criados originalmente por Ian Fleming, o escritor que criou o agente secreto James Bond. A combinação entre a direção de John Glenn e o legado literário de Ian Fleming resulta em um filme que mistura ação, espionagem e aventura em escala global. John Glenn é considerado um dos diretores mais importantes da fase clássica moderna de James Bond. Antes de dirigir filmes completos da franquia, ele trabalhou como editor e coordenador de cenas de ação em produções anteriores de 007.
Isso lhe deu um conhecimento profundo sobre como construir sequências de perseguição, explosões e acrobacias de forma clara e dinâmica. Em Octopussy, essa experiência aparece de forma muito evidente, principalmente nas cenas de ação bem coreografadas e na forma como o ritmo do filme é mantido. A direção de John Glenn é caracterizada por um estilo prático e direto. Ele prefere efeitos reais, dublês e locações físicas, em vez de depender de soluções artificiais. Isso dá ao filme uma sensação de realidade física, mesmo quando a história é exagerada ou fantasiosa. Glenn entende muito bem como equilibrar ação e narrativa, garantindo que o filme não se torne apenas uma sequência de cenas de ação desconectadas. Outro ponto importante do trabalho de direção é a forma como Glenn organiza o ritmo do filme. Ele constrói a história em etapas. Começa com uma investigação simples, depois amplia para uma trama internacional e finalmente chega ao conflito nuclear de alto risco. Essa progressão ajuda o público a acompanhar a história, mesmo quando ela envolve muitos personagens e locais diferentes. O diretor utiliza cortes rápidos, mudanças de cenário e sequências de ação para manter o interesse constante. John Glenn também é conhecido por sua habilidade em dirigir cenas de perseguição. Em Octopussy, isso é visível em várias sequências envolvendo carros, trens e movimentos acrobáticos. Ele utiliza câmeras móveis e ângulos dinâmicos para transmitir velocidade e perigo. Ao mesmo tempo, ele mantém clareza visual, o que permite ao espectador entender exatamente o que está acontecendo durante a ação. Outro aspecto importante da direção é o uso de locações internacionais. Glenn explora diferentes países e ambientes para dar ao filme uma sensação de escala global. As cenas na Índia são especialmente marcantes, com mercados movimentados, palácios e paisagens vibrantes. O diretor utiliza esses cenários não apenas como fundo visual, mas como parte ativa da narrativa, criando situações de perseguição e infiltração que aproveitam o ambiente real. A direção de atores também faz parte do trabalho de John Glenn. Ele precisa equilibrar o tom leve de Roger Moore como James Bond com a intensidade dos vilões e personagens secundários. Glenn mantém o estilo carismático e humorístico de Moore, permitindo que o personagem continue sendo elegante e divertido sem perder completamente o senso de perigo. Em relação ao roteiro, o filme foi desenvolvido por uma equipe de escritores que trabalharam para adaptar elementos da obra original de Ian Fleming, ao mesmo tempo em que criaram uma história adequada para o cinema dos anos 1980. Ian Fleming, embora não tenha participado diretamente da produção do filme, é a base criativa de todo o universo James Bond. Seus livros estabeleceram o personagem, o estilo de espionagem e muitos dos temas que aparecem no filme. O roteiro de Octopussy combina elementos clássicos de espionagem com ideias originais criadas especificamente para o cinema. A história envolve contrabando de artefatos valiosos, falsificação de joias e uma conspiração nuclear internacional. Essa mistura de temas permite que o filme tenha tanto momentos de investigação quanto grandes sequências de ação. Um dos elementos centrais do roteiro é a construção gradual da ameaça. No início, a história parece focada em um simples caso de contrabando de um ovo Fabergé falso. À medida que o filme avança, o roteiro revela que esse crime está conectado a uma operação muito maior envolvendo armas nucleares. Essa estrutura narrativa ajuda a criar suspense e mantém o interesse do público. O roteiro também introduz personagens complexos, como Kamal Khan e Octopussy, que não são apenas figuras simples de vilão ou aliada. Kamal Khan é um aristocrata envolvido em crimes internacionais, enquanto Octopussy é uma líder independente que opera fora das estruturas tradicionais de poder. Essa complexidade dá mais profundidade à história. Outro ponto importante do roteiro é a utilização de múltiplos locais e subtramas. A história não acontece em um único lugar, mas se espalha por diferentes países e contextos. Isso reforça o caráter global da espionagem e permite que o filme explore diferentes estilos de cena, desde reuniões sofisticadas até perseguições em ambientes caóticos. O roteiro também equilibra humor e tensão. Muitas cenas de James Bond são escritas com diálogos espirituosos e situações irônicas.
enquanto outras são focadas em suspense e perigo. Essa mistura é uma característica tradicional da franquia, mas aqui ela é especialmente evidente. A construção da personagem Octopussy no roteiro também é um ponto importante. Ela não é apenas uma figura secundária, mas uma peça central da história. O roteiro mostra sua organização, seu passado e sua conexão com o esquema criminoso, criando um arco narrativo que se conecta diretamente com a trama principal. O desenvolvimento de James Bond no roteiro segue uma estrutura clássica. Ele recebe uma missão, investiga pistas, enfrenta inimigos, descobre uma conspiração maior e impede um desastre global. Essa fórmula é típica da franquia, mas o roteiro tenta enriquecê-la com novos elementos, como o uso do circo itinerante e a ameaça nuclear disfarçada. O roteiro também precisa lidar com muitos personagens secundários, como aliados e capangas, que ajudam a construir o universo do filme. Embora nem todos tenham grande profundidade, eles desempenham funções importantes dentro da narrativa, seja fornecendo informação, criando conflito ou participando de cenas de ação. A colaboração entre direção e roteiro é essencial para o funcionamento do filme. John Glenn utiliza o roteiro como base para construir cenas visuais fortes, enquanto o roteiro fornece a estrutura narrativa necessária para sustentar essas cenas. Essa relação entre história e execução é um dos pontos mais importantes do sucesso do filme. Em Octopussy, o trabalho conjunto entre John Glenn e os roteiristas resulta em um filme que equilibra a aventura, espionagem e entretenimento visual. Mesmo com algumas limitações narrativas ou exageros típicos da época, o filme consegue manter uma identidade clara dentro da franquia James Bond. Em resumo, o diretor John Glenn traz uma abordagem prática, visual e dinâmica para o filme, enquanto o roteiro baseado no universo de Ian Fleming constrói uma história global de espionagem com múltiplas camadas. Essa combinação faz com que o filme seja uma peça importante da série James Bond, representando bem o estilo dos anos 1980. A música de Octopussy é um dos elementos mais importantes para construir a identidade do filme, porque a franquia James Bond sempre dependeu fortemente de trilhas sonoras marcantes para criar atmosfera, tensão e estilo. Neste filme, a composição musical segue a tradição clássica da série, misturando o famoso tema de 007 com novas faixas criadas especificamente para acompanhar a história de espionagem, ação e aventura internacional. A trilha ajuda a unir todas as cenas, dando ritmo e emoção às sequências. O compositor responsável pela trilha sonora principal do filme foi John Barry, um dos nomes mais icônicos da história da franquia James Bond. John Barry foi o responsável por definir o som clássico de 007 ao longo de várias décadas, criando uma identidade musical única que mistura jazz, orquestração dramática e elementos de suspense. Embora este filme tenha sido composto em um período em que Barry não estava em todos os títulos da série, sua influência e estilo ainda são claramente percebidos na estrutura musical. A música de John Barry é caracterizada por orquestrações ricas, uso forte de metais, trompetes, trombones, cordas dramáticas e temas recorrentes que ajudam a identificar personagens e situações. Em Octopussy, essa abordagem é usada para reforçar o glamour e o perigo do mundo de James Bond. Sempre que o agente aparece em cena, a música ajuda a lembrar o público de sua presença icônica e sua natureza sofisticada. Um dos elementos mais importantes da trilha sonora do filme é o tema principal de James Bond, que aparece em versões diferentes ao longo da história. Esse tema clássico, com sua introdução marcante e ritmo de ação, funciona como uma assinatura sonora do personagem. Ele é usado especialmente em momentos de heroísmo, perseguições e confrontos, reforçando a sensação de que Bond está sempre no controle da situação. Além do tema principal, a trilha sonora também inclui músicas específicas para diferentes ambientes e personagens. As cenas ambientadas na Índia, por exemplo, apresentam elementos musicais que tentam refletir a cultura local, com o uso de instrumentos e melodias inspiradas na sonoridade oriental. Isso ajuda a criar uma atmosfera exótica e diferenciada, que combina com a ideia de aventura global do filme. A música também desempenha um papel fundamental na construção de tensão. Em cenas de espionagem, infiltração ou perigo iminente,
A trilha utiliza sons mais suaves, ritmos lentos e notas suspensas para criar expectativa. Essa técnica é muito importante no cinema de James Bond, pois ajuda a preparar o público para momentos de ação ou revelação. Nas cenas de ação, a trilha sonora muda completamente de tom. O ritmo se torna mais rápido, os instrumentos de percussão e metais ganham destaque e a música se intensifica para acompanhar perseguições, lutas e explosões. Essa mudança dinâmica entre calma e intensidade é uma das marcas da composição de John Barry e contribui muito para a experiência cinematográfica. Outro aspecto importante da música de Octopussy é o uso de temas românticos. Sempre que há interação entre James Bond e personagens femininas importantes, como o Octopussy, a trilha adota um tom mais suave e melódico. Isso ajuda a criar uma atmosfera emocional e reforça a conexão entre os personagens. Esses momentos musicais equilibram a ação com o lado mais humano da história. A trilha sonora também funciona como ferramenta narrativa. Em vez de apenas acompanhar a ação, ela ajuda a contar a história. Por exemplo, quando há mudanças de cenário ou revelações importantes, a música muda para indicar ao público que algo significativo está acontecendo. Isso é especialmente importante em um filme com múltiplas locações e subtramas. John Barry também utiliza variações do tema principal para representar diferentes situações. Às vezes, o tema de James Bond aparece de forma triunfante, outras vezes de maneira mais discreta ou sombria. Essa flexibilidade permite que a música se adapte ao tom de cada cena sem perder a identidade da franquia. Além da trilha orquestral, o filme também conta com músicas de abertura e encerramento que seguem o estilo tradicional dos filmes de James Bond. A música tema de abertura geralmente combina vocais fortes com uma orquestra dramática, criando uma introdução impactante para o filme. Essa sequência inicial é uma das marcas registradas da franquia e prepara o público para a aventura que está por vir. A escolha musical ajuda a reforçar a estética dos anos 1980, com uma mistura de sons clássicos e elementos mais modernos da época. Embora a base seja orquestral, há também influências de música popular e estilos contemporâneos que ajudam a manter o filme atualizado para o público da época. Outro ponto interessante é como a música interage com o som ambiente do filme. Em muitas cenas, os efeitos sonoros, como explosões, passos e veículos, são cuidadosamente equilibrados com a trilha sonora para criar uma experiência imersiva. Isso exige um trabalho técnico detalhado de mixagem de som. A trilha também ajuda a definir o ritmo do filme. Em momentos de investigação, a música é mais lenta e discreta, permitindo que o público foque nos diálogos e pistas. Em momentos de ação, ela se torna dominante, acelerando a sensação de urgência e perigo. Essa alternância constante é essencial para manter o interesse do espectador ao longo da longa duração do filme. Outro elemento importante é o uso da música para caracterizar vilões e ambientes perigosos. Em cenas envolvendo Kamal Khan ou General Orlov, a trilha assume tons mais sombrios e intensos, reforçando a ameaça representada por esses personagens. Isso ajuda o público a identificar rapidamente o tipo de situação que está sendo apresentada. A contribuição de John Barry para o universo de James Bond vai muito além deste filme. Ele ajudou a criar uma identidade musical que se tornou parte essencial da franquia. Mesmo quando outros compositores assumiram diferentes filmes, o estilo de Barry continuou influenciando a forma como a música de 007 é construída. Em Octopussy, essa influência era especialmente forte, pois a trilha sonora mantém a tradição clássica ao mesmo tempo em que se adapta às tendências da época. Isso cria um equilíbrio entre nostalgia e modernidade. Outro ponto importante é como a música contribui para o glamour do filme. James Bond é um personagem associado a luxo, elegância e sofisticação, e a trilha sonora reforça essa imagem constantemente. Seja em cenas de cassino, festas ou ambientes sofisticados, a música ajuda a criar essa sensação de mundo refinado.
No final, a trilha sonora de Octopussy não é apenas um complemento, mas uma parte essencial da experiência cinematográfica. Ela guia emoções, reforça ações e ajuda a construir o universo de espionagem internacional que define o filme. O final de Octopussy é uma das partes mais intensas e cheias de ação de toda a história, pois reúne todos os elementos principais da trama em um clímax que envolve espionagem, desarmamento de uma ameaça nuclear e confronto direto com os vilões. Ao longo do filme, a história vai crescendo a partir de um caso aparentemente simples de contrabando de joias até se transformar em uma conspiração internacional de grande escala. E o desfecho amarra todas essas linhas narrativas em uma sequência final de alta tensão. Nos momentos finais, James Bond, interpretado por Roger Moore, já descobriu que o plano dos vilões não é apenas contrabando de artefatos valiosos, mas sim uma operação secreta envolvendo o transporte de uma ogiva nuclear disfarçada. Essa revelação muda completamente o objetivo da missão, que deixa de ser apenas investigação e passa a ser uma corrida contra o tempo para evitar uma catástrofe internacional. O risco agora não é apenas político ou criminoso, mas sim uma possível explosão nuclear em território militar. O plano dos vilões envolve o uso de um circo itinerante como cobertura para transportar a ogiva sem levantar suspeitas. Esse circo está viajando pela Europa e dentro dele a bomba está escondida em uma carga aparentemente inofensiva. O objetivo final é fazer com que a bomba seja detonada em uma base militar, criando a falsa impressão de um acidente ou sabotagem interna. Isso poderia ser usado como justificativa para tensões políticas e até mesmo guerra entre potências. Quando Bond descobre o local e o método de transporte da bomba, ele percebe que precisa agir rapidamente antes que o circo chegue ao seu destino final. O final do filme se divide então em duas frentes principais: Bond tentando interceptar e desarmar a ameaça e os vilões tentando completar o plano e escapar das consequências. Um dos principais antagonistas, Kamal Khan, interpretado por Louis Jourdan, tenta manter o controle da operação enquanto percebe que tudo está começando a sair do controle. Ele não é o responsável direto pela ideologia do ataque nuclear, mas está profundamente envolvido no esquema criminoso. À medida que o plano desmorona, ele tenta fugir e salvar o que pode, principalmente o dinheiro e sua própria vida. Paralelamente, o general Orlov, interpretado por Steven Berkoff, toma uma decisão mais radical. Ele acredita que ainda pode executar o plano nuclear e provocar o incidente internacional que deseja. Orlov representa o lado ideológico extremo da trama, e sua determinação em seguir com o ataque, mesmo diante do risco de falha, torna o final ainda mais perigoso. Ele se dirige à base militar onde a bomba está prestes a ser entregue, acreditando que ainda pode cumprir sua missão. Enquanto isso, Bond trabalha diretamente com Octopussy, interpretada por Maud Adams, que finalmente descobre que sua organização foi enganada e usada como parte do esquema de transporte da bomba. Essa revelação é um ponto emocional importante do final, pois Octopussy percebe que sua confiança foi manipulada. A partir desse momento, ela se torna aliada de Bond e usa seus recursos para tentar impedir a conclusão do plano. A colaboração entre Bond e Octopussy no final do filme é essencial. Eles unem forças para localizar o circo e impedir que a bomba chegue ao destino final. Essa parceria combina inteligência, conhecimento do terreno e recursos estratégicos, criando uma corrida contra o tempo que domina toda a sequência final. O clímax começa quando Bond consegue se infiltrar na operação e tentar neutralizar a situação dentro do ambiente caótico do circo. O circo, que ao longo do filme serviu como disfarce para o transporte da bomba, se torna o cenário principal da ação final. Esse ambiente cheio de animais, acrobatas e estruturas móveis cria um cenário único para o confronto, com elementos perigosos e imprevisíveis. Durante essa sequência, há perseguições intensas, lutas físicas e tentativas de desarmar a bomba antes que ela seja ativada. Bond enfrenta capangas dos vilões enquanto tenta localizar a ogiva escondida.
A tensão aumenta constantemente, pois o tempo está acabando e qualquer erro pode resultar em uma explosão catastrófica. Ao mesmo tempo, o general Orlov chega à base militar onde o plano deveria se concretizar. Ele tenta forçar a entrada e completar a operação, acreditando que ainda pode provocar o incidente internacional desejado. No entanto, sua ação acaba sendo interrompida e ele é morto antes de conseguir alcançar seu objetivo final. Sua morte representa o colapso da parte ideológica do plano. Enquanto isso, Kamal Khan tenta fugir com parte do dinheiro e dos recursos da operação. Ele não está interessado na missão nuclear em si, mas sim no lucro obtido com o esquema criminoso. Porém, sua tentativa de fuga não é bem-sucedida e ele acaba sendo confrontado por Bond em uma sequência final de ação direta. Esse confronto encerra a participação do vilão na história. O momento mais crítico do final acontece quando Bond finalmente encontra a ogiva nuclear escondida dentro do circo. A partir daí, ele precisa agir rapidamente para desarmá-la antes que ela seja ativada ou transportada para o local de detonação. Essa sequência é marcada por tensão crescente, cortes rápidos e sensação constante de urgência. Octopussy também desempenha um papel importante nesse momento final, ajudando Bond com o conhecimento do ambiente e apoio logístico. Sua mudança de posição é significativa, pois ela passa de líder enganada para aliada ativa na tentativa de salvar vidas. Essa transformação adiciona uma camada emocional ao clímax, pois ela também está tentando corrigir os erros causados pela manipulação dos vilões. O desfecho da ameaça nuclear ocorre quando Bond consegue impedir a detonação da bomba antes que ela cause destruição em massa. Ele desarma o dispositivo no último momento possível, evitando uma catástrofe internacional. Esse tipo de resolução é típico da franquia James Bond, onde o herói sempre consegue impedir o pior cenário no final da história. Com a ameaça neutralizada, a operação criminosa entra em colapso completo. Os vilões estão mortos, capturados ou em fuga, e o esquema de contrabando é desmantelado. O circo, que servia como peça central do plano, perde sua função como cobertura e deixa de representar perigo. Após o clímax, o filme entra em sua fase final mais calma, onde os resultados da missão são revelados. Bond recebe reconhecimento por ter impedido a crise nuclear, e o mundo volta temporariamente à estabilidade. No entanto, como é típico da franquia, não há uma sensação de grande celebração emocional, mas sim um retorno ao equilíbrio do mundo da espionagem. O relacionamento entre Bond e Octopussy também é deixado em uma posição ambígua no final. Existe um vínculo de respeito e atração entre os dois, mas eles não seguem juntos de forma definitiva. Octopussy retorna ao controle de sua organização, agora consciente dos perigos do mundo do crime internacional, enquanto Bond retorna ao seu papel como agente secreto. Esse final reforça a ideia central da franquia James Bond. O agente salva o mundo, mas continua sozinho em sua missão. Ele resolve o problema, mas não se estabelece uma vida pessoal duradoura. Isso mantém o ciclo da série aberto para novas aventuras. Em termos narrativos, o final de Octopussy é estruturado para combinar ação intensa com resolução clara de todos os principais conflitos. Ele encerra tanto o lado criminoso quanto o lado ideológico da trama, eliminando as duas forças que impulsionavam a ameaça. O impacto do final está na forma como ele reúne todos os elementos apresentados ao longo do filme: espionagem, contrabando, circo itinerante, política internacional e ameaça nuclear. Tudo converge para um único momento de decisão, onde Bond precisa agir rapidamente para salvar milhares de vidas. Um dos aspectos mais interessantes de Octopussy é o seu contexto histórico. O filme foi lançado durante a Guerra Fria, um período de tensão política entre potências mundiais. Isso influencia diretamente a trama, que envolve um general soviético dissidente e uma ameaça nuclear. Mesmo sendo um filme de entretenimento, ele reflete medos reais da época, como a possibilidade de guerra nuclear e espionagem internacional. Essa conexão com o contexto histórico dá ao filme uma camada adicional de significado.
Outro ponto importante é a forma como o filme equilibra dois estilos diferentes de vilania. De um lado, há o crime organizado, representado por Kamal Khan, que busca lucro e poder através de contrabando. De outro, há o extremismo ideológico do general Orlov, que quer provocar uma crise militar global. Essa dualidade cria uma estrutura narrativa interessante, pois mostra que ameaças globais podem vir tanto da ganância quanto da ideologia radical. Esse tipo de construção não é apenas funcional para a história, mas também adiciona profundidade temática. O estilo visual do filme também merece destaque. Ele é fortemente influenciado pelos anos 1980, com cores vibrantes, figurinos marcantes e cenários exóticos. As locações na Índia são especialmente importantes, pois ajudam a criar uma sensação de mundo amplo e diversificado. Mercados lotados, palácios luxuosos e paisagens abertas contrastam com ambientes fechados de espionagem, criando uma experiência visual rica e variada. Esse uso de locações reais é uma das marcas da franquia James Bond. Outro elemento interessante é o uso do circo itinerante como parte central da narrativa. Esse recurso é incomum em filmes de espionagem e adiciona um elemento visual único à história. O circo serve como disfarce para o transporte da bomba nuclear, mas também permite cenas criativas de ação, com acrobatas, animais e estruturas móveis. Essa escolha narrativa mostra como o filme mistura fantasia e espionagem de forma pouco convencional. A personagem Octopussy, interpretada por Maud Adams, também é um ponto importante fora da trama principal. Ela representa uma das versões mais independentes de personagens femininas na era clássica de James Bond. Em vez de ser apenas um interesse romântico, ela é uma líder com autoridade própria e uma organização estruturada. Isso dá ao filme uma dimensão diferente, pois ela não depende de Bond para existir dentro da história, mas sim se torna uma parceira essencial. A relação entre James Bond e Octopussy é construída de forma complexa. Não é apenas romântica, mas também baseada em confiança, conflito e colaboração. Essa dinâmica adiciona profundidade emocional ao filme e diferencia ele de outras produções da franquia, onde as personagens femininas muitas vezes têm papéis mais limitados. Outro aspecto interessante é o estilo de atuação de Roger Moore. Ele interpreta Bond de forma mais leve e irônica, frequentemente usando humor em situações perigosas. Isso cria um contraste com os eventos sérios da trama, como a ameaça nuclear. Essa combinação de leveza e perigo é uma característica marcante do filme, mas também pode dividir opiniões entre espectadores. A produção do filme também reflete um alto nível de coordenação técnica. Como não havia CGI moderno na época, praticamente todos os efeitos foram feitos com técnicas práticas, incluindo dublês, miniaturas e efeitos ópticos. Isso exige um planejamento extremamente detalhado, especialmente em cenas de ação complexas. Esse tipo de produção dá ao filme uma sensação de realidade física, que ainda é apreciada por muitos fãs. A trilha sonora também desempenha um papel importante fora da narrativa direta. Ela ajuda a estabelecer o tom de cada cena, seja de suspense, ação ou romance. A música é usada para guiar emoções do público, criando uma experiência mais imersiva. Em muitos momentos, a trilha sonora é tão importante quanto a própria ação na tela. Outro ponto interessante é o uso de tecnologia de espionagem no filme. Embora não seja tão avançada quanto em filmes modernos, ela representa a ideia de gadgets e equipamentos sofisticados que ajudam Bond em suas missões. Isso inclui dispositivos de rastreamento, comunicação e infiltração, que fazem parte da identidade clássica do personagem. O filme também se destaca pelo ritmo narrativo. Ele alterna entre investigação, ação e desenvolvimento de personagens de forma constante. Isso evita que a história se torne monótona, mas também pode fazer com que alguns espectadores sintam que há muitas mudanças de foco. Mesmo assim, essa estrutura ajuda a manter o interesse ao longo da longa duração do filme. Outro elemento fora da trama principal é a representação cultural. O filme mostra diferentes países e culturas, especialmente a Índia, embora de forma estilizada. Isso faz parte da tradição da franquia James Bond de explorar ambientes globais,
mas também pode ser visto como uma representação simplificada de culturas reais. O impacto cultural de Octopussy também é significativo. Ele ajudou a consolidar a popularidade da franquia nos anos 1980 e influenciou outros filmes de espionagem e ação. A mistura de humor, ação e cenários internacionais se tornou uma fórmula amplamente utilizada em produções posteriores. Outro ponto relevante é a construção dos vilões. Kamal Khan representa o crime sofisticado, enquanto Orlov representa a ameaça militar e ideológica. Essa combinação mostra diferentes formas de perigo global e ajuda a criar uma narrativa mais ampla. Em vez de um único antagonista, o filme apresenta múltiplas forças em conflito. A estética do filme também reflete o estilo dos anos 1980, com figurinos elegantes, cortes de cabelo marcantes e design visual característico da época. Isso ajuda a situar o filme em seu contexto histórico e dá a ele uma identidade visual forte. Além disso, o filme utiliza muito bem o conceito de suspense